Então vamos lá, começar justamente falando sobre isso. Primeiro, quero dizer uma coisa a vocês. A imprensa local pode divulgar para o Brasil que São José dos Campos é exemplo no enfrentamento dessa pandemia. A gente viu uma cobertura feita pela imprensa e a ideia agora é mostrar para vocês ainda mais dados, mais informações e mostrar como o Comitê de Enfrentamento chega às suas conclusões. O Plano São Paulo é muito pouco perto do que se faz aqui em São José dos Campos em relação aos dados e informações epidemiológicas. E, claro, todo esse trabalho de 4 meses e meio, agora a gente já pode dizer que completou um ciclo, e ao fim desse ciclo a gente já tem esse número, por exemplo, para apresentar. Além das 17, entre as 17 maiores cidades do estado de São Paulo, São José dos Campos é a cidade que tem o menor número de óbitos por habitante. Entre as 25 maiores cidades do Brasil, nós somos aqui do estado de São Paulo que tem o melhor desempenho do ponto de vista do óbito. Claro, seria o ideal que nós não tivéssemos tido nenhum óbito por conta dessa pandemia. Mas isso a gente sabe, a gente viu ao longo do mundo, por todas as cidades do mundo, que seria um desafio impossível. Então, o nosso desafio, o que a equipe da saúde tem feito muito bem, é minimizar ao máximo o impacto da pandemia na vida das pessoas. E eu lembro, quando dei a primeira coletiva, falei que para nós o conceito de vida é muito mais amplo, não só a vida sob um aspecto, ou economia, ou saúde, mas num conceito amplo de vida. E aqui está o objetivo alcançado do ponto de vista da saúde das pessoas, com a redução, com a comparação do número de óbitos entre as 25 maiores cidades do Brasil. São José dos Campos é a melhor do estado de São Paulo, né, e está entre as 3 melhores ali, junto com Campo Grande, Belo Horizonte, Porto Alegre e São José. Faria até uma consideração, hein? Porto Alegre e Belo Horizonte estão em outro momento da pandemia, provavelmente aqueles números devem, a gente espera que não, mas o número de óbitos por habitante em Belo Horizonte e em Porto Alegre devem aumentar nas próximas semanas, e o que nos traria, então, quase que para um melhor resultado do ponto de vista de óbitos. De Campo Grande, eu não sei se eu tenho mais informação sobre a situação de Campo Grande. Campo Grande começou, o vírus chegou lá bem mais tarde do que aqui, mais ou menos uns 2 meses depois que a gente já tinha o vírus circulando. Então é uma capital do tamanho de São José que tende a crescer bastante também. Mas essa é a fotografia atual. Vocês também vão poder acompanhar dentro do estado de São Paulo, então fica claro aqui o trabalho realizado. Mas vamos falar de transporte público, que era uma das nossas preocupações grandes. Todos os dias a gente discutia o que poderia, o que deveria ser feito em relação ao transporte público. E há mais ou menos 30 dias atrás, nós resolvemos fazer uma pesquisa entre as pessoas que já tinham sido acometidas pela doença, pelo Covid, e tentar entender quantos % dessas pessoas acometidas poderiam ter adquirido a doença dentro do nosso transporte público. Fizemos uma grande pesquisa no IPLAN, que ligou para mais de 1.800, conseguiu falar com 515 pessoas que tiveram a doença e já estão curadas da doença, e ali a gente fez algumas perguntas que eu vou dividir, e uma delas era se ele achava que poderia ter pego a doença utilizando o transporte público. Primeiro, claro, nós perguntamos para a pessoa se ela utilizava ou não o transporte público, e depois se ela achava que poderia ter pego a doença utilizando o transporte público. E é esse resultado que a gente vai compartilhar. A íntegra da pesquisa depois vai ficar disponível para vocês. Então está aqui, 5,8% dos infectados com Covid, numa amostra de mais de 500 pessoas, acreditam que podem ter sido contaminados no transporte público. 5,8%. Apenas 5,8%. E a pergunta que a gente fez é se ele acreditava, não se ele tinha certeza. Porque se a gente tivesse feito a pergunta se ele tinha certeza que tinha pego no transporte, provavelmente esse percentual cairia ainda mais. Então, 5,8%. Mas quantos % daquelas pessoas, de fato, utilizam o transporte público? Está aqui, das 515, 35% daquela amostra que nós ligamos eram de pessoas que utilizavam, sim, o transporte público da cidade. E 65% eram de pessoas que não utilizavam. Uma amostra muito próxima, né, Paulo, da realidade da cidade. Então, esse foi o resultado. Dividindo por sexo também, para mostrar que a amostra é bem equivalente à situação da cidade, e também por região da cidade, né?
Lembrando, e vocês vão ter acesso, depois eu vou mostrar no sistema para vocês, casos por cada bairro, por cada região, em tempo real, vocês vão ter acesso. Lembrando que a cidade tem características, a região sul é a região mais populosa, e a gente precisa ponderar isso ao fazer qualquer tipo de análise. A região sul sempre vai ser a região que tem mais casos da cidade. A grande maioria, 40% da população vive na região sul. Então, ela sempre vai ter mais casos, é natural que assim seja. Se não for isso, é que deve ter algum erro, né? Na verdade. Então, proporcionalmente, a doença já está em toda a cidade, portanto, ela deve ser disseminada nas proporções, e aqui foi a pesquisa que a gente fez também, que mostra que todas as regiões da cidade foram feitas. Bom, outra preocupação importante dos profissionais do transporte público, né? Afinal de contas, nós somos hoje, pode dizer, a imprensa pode dizer, a única cidade, talvez do Brasil, que tenha feito uma pesquisa para identificar a contaminação dentro do transporte público e também tenha feito essa mesma situação para com os funcionários do transporte público. Então, ela vai servir com certeza de modelo e de exemplo para outras cidades poderem fazer o mesmo, depois de 4 meses e meio de pandemia, né? De transporte público sendo utilizado, claro, por parte da população que anteriormente utilizava. 2,72% dos profissionais, cobradores, motoristas e até a equipe mecânica também, contraíram positivo para a Covid. Você vê que é um número inferior, né, doutor Danilo, à amostra da cidade, né? A cidade por volta de 4%, menos até, o que mostra que o ambiente de trabalho deles está de acordo com os demais ambientes de trabalho de toda a cidade, está dentro, né, da margem de erro aqui da cidade. Foram 1.765 profissionais testados, 48 positivos, e nós não temos nenhum óbito entre os profissionais das empresas de transporte público na cidade. Então, foi mais uma preocupação que a gente teve. Bom, todos esses resultados, na verdade, eles são frutos de várias ações voltadas ao sistema de transporte público, para o cidadão e para os empresários. E aí eu vou pedir para o Paulo Guimarães vir aqui e contar um pouquinho, de forma mais rápida possível, o que nós fizemos no transporte público para ter esse resultado, que, como vocês podem ver, está absolutamente dentro da situação epidemiológica da cidade. Ele não difere em nada do dia a dia das pessoas que não utilizam o transporte ou que têm outras profissões que não sejam dos cobradores e profissionais. Então, vamos lá? Você tem a apresentação aqui, né? Então, vou dar um ESC aqui. É a do lado. Aqui? Essa aqui, ó. Não, é essa aqui. Ctrl L. Prefeito, só para chamar a atenção, esses 2,72% aqui, para frente, esses 2,72%, a gente não fez a pesquisa, mas a gente pode evoluir, não necessariamente foram contaminados durante o horário de trabalho, né? Então, tem pessoas que acabaram se contaminando por familiares, pela convivência com familiares, então também é um outro dado que é interessante a gente colocar e a gente pode se aprofundar mais nessa pesquisa. O que aconteceu no transporte público, né? A nossa preocupação era justamente criar um ambiente favorável e seguro, tanto para a população quanto para os trabalhadores do sistema. E foi isso que a gente fez desde o início da pandemia. Eu quero aqui aproveitar e agradecer a parceria com quem a gente tem trabalhado com as empresas operadoras que operam o transporte público aqui, as 3 empresas que fazem a operação, e também o Sindicato dos Condutores, né, que tem agido de forma conjunta com a prefeitura e com as empresas para poder preservar a segurança dos trabalhadores e da população e manter o serviço de transporte público em funcionamento. O serviço de transporte público ele é muito importante para o funcionamento da cidade, para que os profissionais da saúde, para que os profissionais dos serviços essenciais possam chegar ao seu trabalho e continuar prestando o serviço para a população. Então, o que a gente fez? Os motoristas foram vacinados, né, todos os motoristas e cobradores, em parceria com a Secretaria de Saúde. A gente montou um sistema de vacinação dentro das garagens e eles foram vacinados aí contra a gripe H1N1 e também foram orientados a agir como agentes multiplicadores da informação. Também a gente
os motoristas receberam os materiais de proteção individual, né, os equipamentos de proteção individual, então as máscaras e o álcool gel, pode ir passando, prefeito. Aqui, todos os trabalhadores agora têm o seu EPI individual. A prefeitura distribuiu 100 mil máscaras de forma gratuita para os funcionários, né, para os usuários, para os passageiros do transporte público, e depois disso, né, no segundo momento, tornou obrigatória a utilização dessas máscaras. Então, a gente fez toda a distribuição, também foi a primeira cidade do Brasil a agir dessa forma, a gente serviu de exemplo para o Brasil inteiro com essa ação, e depois aí colocando os avisos e tornando obrigatória a utilização. A gente reforçou, em parceria com as empresas de ônibus, a limpeza dentro dos ônibus. Então, a cada ciclo de viagem, né, ou seja, a cada parada técnica, onde o ônibus dá aquela parada e fica alguns minutos no terminal central ou na Eco, ele é higienizado, né, isso é um trabalho feito pelas próprias operadoras do sistema de transporte público. Então, aí, algumas imagens da higienização sendo feita, e também, em parceria com a Urban, a gente já fez mais de 30 mil sanitizações nos pontos de ônibus e nos terminais central, no terminal central, na Eco, utilizando um produto que tem durabilidade de 7 dias. Como ele tem durabilidade de 7 dias e para a gente ter uma margem de segurança, a gente faz essa sanitização 2 vezes por semana. Então, a Urban faz isso em sistema de escala e 2 vezes por semana os principais pontos são sanitizados. Aí a Urban fazendo o trabalho. Também estão sendo implantados dentro dos ônibus, e nos próximos 15 dias a gente já vai ter esse processo concluído, né, os dispensadores de álcool gel, e já implantamos no terminal central, na Eco e no terminal rodoviário, os dispensadores de álcool gel para as pessoas que utilizam esses terminais. Aí a implantação nos ônibus, e aí tanto o dispensador de álcool gel quanto a marcação que a gente tem feito nesses lugares para poder orientar com relação ao distanciamento social. Também distribuímos cartazes nos principais pontos de ônibus e em todos os veículos do nosso sistema de transporte coletivo, com as orientações de segurança para a utilização do sistema. E como é que a gente monitora tecnicamente o sistema desde o primeiro dia de pandemia? A gente usa 3 indicadores principais. O nosso sistema de 156, onde a gente recebe todas as reclamações, sugestões da população, a análise de oferta e demanda, que é feita pelo nosso centro de controle operacional em tempo real, né? A gente tem acesso a todo o GPS e bilhetagem dos ônibus, e complementa essa pesquisa com uma coisa chamada pesquisa de carregamento visual, onde os nossos agentes ficam nos principais pontos da cidade, nos horários de pico, fazendo um levantamento visual da lotação dos ônibus. Então, aqui, o índice de reclamações que a gente tem do sistema do 56, são 129 dias já que a gente tem monitorado isso. A gente teve um pico no início da pandemia, e agora a gente registrou, nesse período, 369 reclamações. A gente vê que tem uma curva de tendência de redução dessas reclamações. Desse período, a gente transportou mais de 11 milhões e meio, né, de passageiros no sistema, né? Cada vez que você gira a catraca, a gente considera um passageiro transportado. E nesses 11 milhões e meio de passageiros, com essas 369 reclamações, significa que a gente tem um índice de 3 reclamações a cada 100 mil passageiros transportados. Dá mais ou menos umas 3 reclamações por dia com relação à superlotação. A gente tem 101 linhas em operação e 57 dessas linhas, né, ou seja, quase 60% dessas linhas não tiveram nenhuma reclamação sequer com relação à superlotação. E como é que a gente faz isso? A gente faz diariamente a análise de oferta e demanda. Então, aqui tem... Isso é simples. Esse aqui dá para entender. O que mostra esse gráfico? Essa linha de cima é a oferta, ou seja, quantos ônibus estão sendo disponibilizados para a população. E aqui, essas colunas de baixo, é a demanda. Então, o espaçamento entre essa linha, a coluna de baixo e a linha de cima, é a folga que a gente tem dentro do sistema, ou seja, a ociosidade do sistema. Então, a gente monitora isso diariamente para todas as linhas, e a gente também monitora isso por faixa horária. Então, a gente tem hoje uma média de 72% da frota, né, considerando as 24 horas, mas nos horários de pico, principalmente no pico da manhã, e isso mais intenso no pico da manhã, e o pico da tarde é um pouco mais dilatado, a frota se aproxima dos 90%. Então, na média, a gente tem 72% da frota rodando, mas ela, no horário de pico, a gente coloca mais ônibus do que esses 72%. E aqui, o exemplo de pesquisa de carregamento visual. Como é que funciona essa pesquisa? Os agentes ficam com os tablets nas vias, né, e fazem o carregamento visual. Qual é o critério utilizado por essa pesquisa? É um critério utilizado no mundo inteiro, e a gente se apropria desse critério, pode passar, prefeito, e categoriza o nível de serviço de A a F.
Então, quando a gente tem aqui o nível de serviço de A a C, é altamente confortável e altamente seguro. Aqui a gente já começa, num cálculo de transporte público, a gente acaba calculando por os horários de pico os ônibus entre nível D e E, e aqui já é problema no transporte público a nível F. E como é que está o resultado dessa pesquisa? De todos esses dias, a gente já fez mais de 20 mil pesquisas, né, monitorando aí os principais pontos e as principais linhas de ônibus. E quase 90% dessas identificações mostraram para a gente que o sistema está em níveis muito bons, muito confortáveis de segurança com relação à demanda, né, ou seja, a lotação desse transporte público. Os outros 10%, a gente vai analisando dia por dia e atuando pontualmente toda vez que a gente identifica uma necessidade e um reforço de linha. Então, a gente acaba retirando o ônibus de uma linha e colocando na outra linha, e isso é um trabalho que é feito de forma diária. Então, de uma forma bem rápida, prefeito, esses são os procedimentos que a gente adota aí na parte de segurança e na parte técnica do transporte público. Obrigado, Paulo. Então, ficou claro que nós começamos ao contrário, né? Começamos pelo resultado, quando eu apresentei, e você apresentou o que leva a gente ter um resultado como aquele em relação ao transporte público, com baixo índice de contaminação. Doutor Danilo, tem algo a acrescentar aqui? Importante a pesquisa que nós fizemos, né, com parceria com o IPLAN, dos pacientes que testaram positivo, já estão recuperados, né, aquele número que a gente publica, todos eles foram tentado, né, o contato pelo IPLAN, algumas ligações, e deu aquela resposta que a gente identificou agora de 5,8% só dos pacientes pesquisados acreditam que possam ter sido infectados pelo Covid dentro do transporte público. O que a gente sabe, né, das pesquisas mais recentes é que o contato mais intenso, então, dentro da própria residência, né, do meio familiar, onde a gente mantém os hábitos de postura, né, de relação social como a gente tinha antes da pandemia. Então é aí que a gente percebe que acontece o maior número de contatos. Obrigado, doutor Danilo. E já passando, para o senhor explicar para a gente, bom, agora vamos entrar na segunda etapa, onde nós vamos falar sobre a transparência, uma nova etapa em relação à transparência das informações. Nós vamos fazer chegar a cada órgão de imprensa, aos juízes que estiverem interessados, aos promotores, acesso ao nosso sistema. E nós vamos mostrar para vocês como a cidade toma as suas decisões em relação à pandemia. A cidade não toma suas decisões por aqueles poucos índices apresentados no Plano São Paulo. Tampouco usando a metodologia apresentada no Plano São Paulo. Nós tomamos nossas decisões com dados e informações muito mais profundos e em tempo real do que aqueles apresentados a vocês e à imprensa através do Plano São Paulo. Vocês vão conhecer como a gente faz isso, de que forma que o comitê discute e analisa, e depois terão acesso aos dados para que ao longo da pandemia, qualquer um de vocês possa acompanhar em tempo real como a gente enxerga o dia a dia da cidade nessa pandemia. Então, primeiro, vamos explicar um conceito. O Plano São Paulo fugiu do conceito de semana epidemiológica. Eles inventaram uma semana para fazer os cálculos do início ou da pandemia, como elas estavam nas cidades. Isso nunca foi utilizado na vigilância sanitária, e sim a semana epidemiológica. Então, doutor Danilo, explique para a gente o que é a semana epidemiológica. Só vou levantar porque o chefe estando em pé, eu sentado, fica meio... Então, a semana epidemiológica, como o prefeito falou, é usado por toda a vigilância epidemiológica, o mundo inteiro usa esse critério, né, de mensuração de tempo. Quando a gente usa um dia, o número de casos é muito pequeno, então não dá para a gente fazer análise de um dia único de epidemiologia, né, de casos, de óbitos, e assim por diante. Então, a semana epidemiológica, ela começa no domingo e termina no sábado. Hoje a gente está chegando próximo do final, né? Amanhã acaba a semana epidemiológica 31. A primeira semana epidemiológica não começa exatamente no início de janeiro. Se, por exemplo, o dia 1º de janeiro for numa segunda-feira, o primeiro dia da semana epidemiológica de 2020 começou no dia 31 de dezembro de 2019.
e assim ela vem semana a semana, e agora nós estamos na semana 31 de 2020. Então, o acesso ao sistema, que eu vou mostrar agora para vocês, quando vocês verem no sistema semana epidemiológica, ela não vai bater com a semana utilizada no Plano São Paulo. Então, o que eu vou mostrar para vocês agora? Qual é o sistema que vocês passaram a ter acesso da prefeitura com as informações, e depois vou mostrar o cálculo que nós fizemos em relação à cidade e à situação da cidade usando os critérios do Plano São Paulo. E qual vai ser a nossa ação de hoje, antes mesmo até da divulgação do resultado do Plano São Paulo, para a nossa cidade. O que nós entendemos, através do nosso comitê, dos nossos técnicos, que é o correto para a nossa cidade a partir de amanhã, né? Então, ou a partir de hoje. Então, eu vou mostrar aqui, agora para eu voltar aqui para o sistema, ESC, e agora eu vou mostrar aqui, né? Bom, vocês vão receber um login e uma senha, quem quiser, obviamente, e aí o Cláudio, depois eu vou apresentar para vocês do IPLAN, ele vai estar 24 horas por dia à disposição das dúvidas que vocês tiverem, recebeu até um aumento de salário para fazer isso, cadê o Cláudio? Cadê o Cláudio? Apresente-se aqui. Então, o Cláudio vai estar à disposição de vocês, ele é do IPLAN, responsável por esse sistema. Vocês vão acessar uma tela muito parecida com essa e clicar naquele link ali de São José dos Campos. E essa é a primeira tela que vocês vão receber em tempo real. Aqui vocês têm o resumo daquele que sai no boletim, que às vezes vocês recebem no boletim. Está aqui o Cláudio. Obrigado, Cláudio. Lá em cima, nós temos todas as atualizações e os dias e horários que foi atualizado a conexão com os demais sistemas epidemiológicos estaduais, federais, né? Tem lá em cima para vocês entenderem. Então, vocês vão ver, por exemplo, nesse momento, diferente do boletim que vocês receberam ontem, nós já temos mais casos suspeitos e confirmados, diferente do boletim que vocês receberam, porque vocês têm a informação mais atualizada. Bom, nessa primeira tela, nós colocamos aqui para vocês uma lista das 17 maiores cidades do estado de São Paulo e a relação de casos por milhão de habitante e de óbitos por milhão de habitante. Como vocês podem ver, São José é a cidade com o menor número de óbitos por milhão de habitante entre as 17 maiores cidades do estado de São Paulo. E ali é de casos, claro, o caso está sempre relacionado também à testagem, né? Então, ali o raciocínio não deve ser o mesmo, né? Quem tem menos é melhor, ali não, mas é importante que vocês tenham a informação, certo, doutor Danilo? Exatamente. E é importante frisar, né, que foi muito divulgado que o importante na epidemia era fazer teste. E a gente vê naquele gráfico, né, que às vezes a cidade que mais fez teste, às vezes não, nesse caso, né, a cidade de Santos, mais fez teste por milhão de habitantes, também é a que tem o maior índice de óbito por milhão de habitantes. Então, o que é importante é fazer o teste, mas ter a ação do isolamento. E isso nós conseguimos, logo no início, soltar uma orientação para todos os profissionais de saúde, que no caso suspeito de Covid, o paciente e os familiares deles deviam ser afastados por no mínimo 7 dias. Então, isso desde o comecinho da pandemia, desde março, os nossos profissionais estão orientados para isso. Além disso, né, doutor Danilo, fazer o teste na hora certa, senão Exatamente. Você joga dinheiro fora, né, testando fora da hora, dando negativo quando deveria dar positivo, certo? Testes com critério, né, que a gente conversou bastante, né, o PCR, o teste que é aquele suave, o cotonete na região nasal, ele tem que ser indicado quando o paciente tem doença. Do contrário, a chance dele dar um falso positivo é muito grande. E num período de até 7, 8 dias de sintoma. Então, essa é a indicação precisa para fazer o PCR. E o teste rápido é depois de pelo menos 8 dias do sintoma do paciente, para você diagnosticar o anticorpo no paciente. Então, assim a gente usa desde o começo, e também, né, existe também a opção da pesquisa de contaminação da população, que a gente chama de inquérito populacional. Aí a gente faz uma pesquisa aleatória para ver como que está circulando o vírus. Mas a gente sempre seguiu os critérios epidemiológicos para aplicar o teste. Isso é ciência, é seguir a ciência. Então, vocês lembram no início da pandemia que nós vimos muitas cidades construindo hospital de campanha, né? Muito bonitos para sair na foto, para sair na imprensa, mas que além dos problemas de corrupção que a gente viu
no Brasil inteiro, ou em parte do Brasil, também não deixam nenhum legado. A gente está vendo agora São Paulo desmontando os seus hospitais de campanha. Dinheiro que vai embora da cidade e que não permanece. Nós fizemos de forma diferente, né? De um outro jeito. Construímos um hospital de retaguarda que fica na cidade. Não é a pressão, a mesma coisa em relação à testagem. Vocês não vão ver a cidade fazendo campanhas de testagem drive-thru em shopping center, porque isso não leva, de fato, ao controle da doença. Isso pode levar o prefeito, ficar bem, né, sair na televisão, né, mas isso, de fato, não tem nada a ver com ciência. Ciência é você testar as pessoas certas na hora certa. E a pesquisa epidemiológica, aí sim, pode ser feita de maneira aleatória, em momentos corretos, com a amostragem corretas. Para fazer uma pesquisa epidemiológica, você não precisa de 10 mil pessoas fazendo o teste, basta 500, 600, né? Para que você consiga ter o resultado adequado. Então, nós não vamos nos guiar por ações populistas que não estejam, de fato, baseadas na ciência. Por isso que a gente tem uma grande equipe técnica, respeitamos todos os comitês, comitê do Estado, comitê das outras cidades, mas sem medo de errar, eu posso dizer que nós temos um grande comitê de enfrentamento, com profissionais de várias áreas, né? E também da iniciativa privada, nos ajudando a tomar as decisões corretas do ponto de vista científico, de verdade, né? Então, é isso que a gente tem feito. Olha, eu esqueci de dizer, aqui em cima, ó, vocês têm duas abinhas, evolução e dashboard. Depois eu vou mostrar para vocês o que é dashboard. Qualquer um da imprensa, cada órgão de imprensa vai ter uma senha que vai poder acessar. Muito bem. Aí aqui a gente tem média móvel, isso a gente já fazia há muito tempo, tá certo? A imprensa descobriu a média móvel recentemente, né? E a gente viu até a própria Globo, né? Que começou a divulgar a média móvel, o que está correto para fazer uma análise epidemiológica, mas foi algo que aconteceu de forma muito recente. Nossa equipe sempre acompanhou a média móvel. Antes de eu mostrar esse gráfico da média móvel, eu vou mostrar os de baixo, depois eu volto para vocês da média móvel. Esse é o primeiro que vocês veem. Só para eu dizer aqui, ó, quadros positivos, casos positivos, óbitos e internações. Os 3 indicadores estão aqui. Cada hora que você clica em um aqui, vai abrir uma média móvel correspondente a um tipo de indicador. Mas o que eu quero é começar por aqui, ó. Então vamos lá. Evolução dos casos positivos, né? Então você tem o percentual, mas que gráfico maluco é esse percentual? Estão vendo aqueles dias ali embaixo? Não são dias. Vocês já aprenderam. É semana epidemiológica. Tá vendo? Semana 14, semana 15. Nesse caso, não é o gráfico de dias. É o de semana epidemiológica. Vamos ter o de dia também para vocês. Então, ali a gente vê de uma semana para outra se os casos sobem ou descem, sempre comparados à semana epidemiológica anterior. Né? Uma dica: ignorem a última semana, que é a semana que está em andamento, porque ela está em andamento. Então, olhem sempre semana 30 para 29. Esse é um outro erro, porque tudo que vocês vão ver que a gente faz aqui é baseado na data do caso, não na data que o caso foi lançado. Óbito não é baseado na data que o óbito foi colocado no boletim que vocês recebem. Isso é um erro gravíssimo. Está na hora da gente consertar isso. Sugiro que o Estado faça o mesmo, que outras cidades façam o mesmo. Você tem que analisar uma epidemia pela data que o fato aconteceu. Se ele foi a óbito um dia e demorou 20 dias para sair o resultado, ele não é o óbito de hoje. Ele é o óbito de 20 dias atrás. Vocês vão ver como a gente analisa isso. Então, aqui, nos casos positivos, você tem o percentual e tem também o absoluto, que é o número de casos positivos semana a semana. E aqui, ao lado, é aquele acumulado, que é aquele gráfico que sempre sobe. Então, aqui eu vou mostrar para vocês aqui, ó, absoluto, subindo, né? Vai acumulando, é o acumulado. Então, essa é a diferença de um para o outro. Todos os dados, vocês vão ver que tem a evolução e o acumulado do lado. Então, vou mostrar agora para vocês aqui o outro que é de notificações, que são os casos, de fato, né? Casos confirmados, certo? Esses são as notificações, o suspeito. Quando ele passa pelo médico, o médico suspeita e lança no sistema. Isso, perfeito. São aqueles que vão fazer o exame, na verdade, né? Olha que interessante também. Vou mostrar aqui. Aqui é percentual. Vou mostrar o absoluto para vocês. Vocês vão ver, olha só que interessante. Olha que crescimento gigantesco de casos e notificações na cidade. O que é isso? Testagem. Testes feitos. E aí vocês vão ver os que estão aguardando o resultado e o que não estão. Então, se você tem uma explosão de número de casos, que nós vamos ver depois embaixo, o que é muito bom,
se você tiver pouco óbito, se não tiver o crescimento de óbito, isso não influencia em nada. Porque o que você está fazendo é identificando os casos positivos que antes você não identificava. Certo, doutor Danilo? Se as internações se mantêm frequentes e os óbitos se mantêm frequentes, os casos em si não representam a epidemia em si. Até porque a grande maioria dos contaminados por essa doença nem sabe que tem essa doença. Então, quando você testa mais, você identifica mais. Mas isso não significa necessariamente que a doença está mais aguda. Aliás, nós acabamos de saber de uma informação prévia, não sei se confirma, na coletiva do Estado, que a grande maioria das regiões, que é aquilo que a gente falou na semana passada, talvez essa semana regrida por conta do número de casos confirmados, que nada tem a ver com, de fato, a evolução da doença, que seria o aumento do número de óbitos ou o aumento do número de internações. E mais um detalhe, pela data do óbito, pela data da internação, não pela data que lança no sistema. O sistema da PAU, né? É assim, né, que fala, né? Da Tilt. E aí você não lança, aí lança numa semana, parece que teve um monte de óbito, parece que teve um monte de internação, mas na verdade elas se referem a outros dias. E aqui vocês vão ver a data do que aconteceu o fato e vão conseguir fazer essa comparação. Então aqui as notificações que aguardam confirmação ou não, e a mesma coisa, notificações absolutas. Tá aqui, ó, quantos testes nós fizemos? Vocês já sabem a resposta. 29.536 testes foram feitos em São José dos Campos. Toda semana epidemiológica, todo dia vocês vão ter uma atualização de quantos testes foram feitos na cidade de São José dos Campos. Ou seja, quantas notificações, é isso? Exatamente. Perfeito. Então vamos lá. Evolução de óbitos. Aqui é muito interessante, vou mostrar aqui em números absolutos, não em percentual, que é mais fácil de entender. Isso aqui é por semana, e nesse caso eu coloquei diário para vocês verem também. Olha aqui, ó, muito interessante. Essa é a evolução real de óbitos, diferente do que vocês veem no boletim, diferente do que vocês veem nos cálculos do Plano São Paulo, essa é a evolução de quando o óbito aconteceu. E o que é aquele laranjinha? São os óbitos pendentes de confirmação, já na data que ele foi lançado. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Na semana do 27, tem 22 óbitos lançados. Pode ser que nós possamos ter 23. Se aquele um caso que está lá em laranja se confirmar com o resultado do exame, aquele número vira 23 e lá o laranja desaparece. Então, é por data do óbito e não por data que foi lançado no sistema. Então, essa é a realidade. Eliminem a 31, lembra, porque nós estamos ainda na semana 31, tem 5, mas ainda assim já termina depois de amanhã, a 31, né? Amanhã. Olha lá, nós temos quantos óbitos? 10 que está ali? 10. 10, mas temos 5 pendentes. Pode ser que os 5 se confirmem. E aí não vão ser 10, vão ser 15. Ainda assim, muito menor do que os 27 da semana anterior, que podem ser 30, porque tem 3 pendentes lá que vocês estão vendo. Então, essa linhazinha amarela são os óbitos que já foram, que já aconteceram e que aguardam a confirmação. Se vocês somarem lá, 6 com 5, 11. 12, 13, né? 6 com 5, 11, 12, 13, 14. Se vocês olharem lá em cima, vocês vão ver que vai ter 14 óbitos aguardando confirmação. Entenderam? Então a gente olha pelo óbito. É assim que a gente acompanha a evolução de uma doença. Não é pela data que lança no sistema, é pela data que aconteceu o fato. Certo, doutor Danilo? Outro detalhe, nesse gráfico mostra que na semana 27 tem um óbito ainda suspeito, que pode se tornar confirmado ou não. Então a gente tem 4 semanas de espera do resultado de exame. E quando sai na forma que o Estado divulga, ele vai sair como um óbito. Se sair hoje o resultado desse paciente, né, desse óbito que ocorreu, ele contabiliza como um óbito na semana 31. Então, para quem estuda, né, como é que está a evolução da epidemia, isso é muito complicado, porque eu vou estar analisando hoje um fato que aconteceu há 4 semanas atrás, de uma infecção que aconteceu há 3 semanas atrás. Então, eu vou estar analisando na semana 31, alguma coisa que aconteceu na semana 22, 23. Então, é equivocada essa forma de fazer, talvez seja a maneira mais fácil, porque o sistema do resultado de exame
sobe tudo para um site só, que depois eu mostro para vocês, que é o GAL. Então, talvez seja mais fácil de apresentar, porque é um site só. Como a gente tem o apoio do Cláudio Generoso, a gente consegue dizer exatamente, puxando dos bancos de dados, o dia que aconteceu, se é suspeito ou não, e isso é corrigido conforme sai o resultado. E aqui não vai nenhuma crítica, é só que imagine que o Estado tem que controlar o Estado inteiro. Em muitas cidades não tem nenhuma estrutura epidemiológica, diferente de São José dos Campos. E para controlar, eles tiveram que simplificar tudo isso, chegar a um critério lá e simplificar. Mas aqui nós sabemos fazer diferente, e sabemos fazer melhor, né? Bem feito, que é como se calcula pela semana epidemiológica da vigilância e com os dados do fato que aconteceram e não que foram lançados no sistema. Imagina amanhã se todos os casos se confirmam, vai aparecer 13 mortes amanhã. Aí vocês vão dizer, explode o número de mortes em São José dos Campos, o que é uma mentira, né? Porque isso, na verdade, já era referente aos dias anteriores. Bom, aqui nós temos também os óbitos acumulados. Daqui, a gente percebe aqui o acúmulo, sempre é uma curva que vai subir, a questão é a intensidade dela, dessa subida, por isso que a gente faz ali aquele outro cálculo do lado. Bom, outra coisa, aqui a gente também colocou para vocês por dia, tá? Mesma coisa por dia. Então, olha lá, dia 30 tem um óbito pendente, no dia 29, 2, vai se somar aqueles amarelinhos nas semanas epidemiológicas. Então, aqui também está diário o número de óbitos pela data que aconteceu o óbito, não pela data que está lançado no sistema. Curvinha amarela são os que estão aguardando confirmação, né? Então, vocês percebem claramente aí uma queda do número de óbitos. Claro, teve um pico ali, né, no dia 29, mas a gente percebe um movimento de descida aqui. Vocês vão ver lá em cima a hora que eu apresentar a média móvel. Aqui, internações, exatamente a mesma coisa. Internações por semana é pela data da internação, certo? Não pela data que ela foi lançada no sistema. E a internação por dia, por semana epidemiológica e por dia. Esse número é o número correto de internações. Já vou até alertar uma coisa para vocês. O sistema do Estado considera a internação as passagens pela UPA, pelas UPAs. Nós não temos internação em UPA nenhuma, né? Nossa internação é no Hospital Municipal, na Santa Casa e no Hospital Regional, né? Internação pública. Então, aqui, para nós, isso não acontece. A gente só olha, de fato, as pessoas que foram internadas nos hospitais, no caso, nesses hospitais, por conta da Covid, certo, doutor Danilo? Exatamente. Tem esse equívoco e com um problema a mais, né? O Estado contabiliza essa passagem pela UPA como internação e depois, quando ele é transferido para internado no hospital municipal, ele conta como mais uma internação. Então, o mesmo paciente, e é um problema sério que também o Cláudio vem resolvendo para nós, que são, depois a gente mostra lá em cima, são 4 sites que a gente tem de notificação. 3 de notificação de caso e 1 de notificação de resultado de exame. Então, como o prefeito falou, tem prefeitura que tem que ficar abrindo o site, abrindo ficha, arquivo de Excel e comparando, porque um paciente pode ser notificado em 2 sites ao mesmo tempo e contabiliza como 2 casos. E nesse caso de internação, ele pode passar pela UPA, ser notificado lá, e depois, quando for para o hospital, é notificado novamente. Então, é muito poluído. E o que o IPLAN faz é filtrar tudo isso pelo nome, pelo CPF do paciente, e limpar a lista para dar um dado real para a gente. Mas, prefeito, isso acontece, então, em todas as cidades. Todas as cidades que têm uma estrutura de UPAs como a nossa, que recebe o paciente, que depois encaminha. Tem cidades que nem recebem, falam, vá direto para a ala Covid, dirija para aquele local. Ela não vai ter esse problema, né? Porque ela não vai ter esse risco de notificar 2 vezes. Então, na cidade que tem uma estrutura como a nossa, ela corre o risco, sim, de estar com os seus números de internação errados, porque está sendo lançado em duplicidade, né? Diferente do que a gente faz aqui, que mesmo tendo essa estrutura, e nós não vamos fechar a estrutura porque os dados estão errados. A gente mantém a estrutura e acerta os dados. Então, importante isso. Esse gráfico aqui mostra bem o que aconteceu nos problemas do ESUS. A gente tem uma diferença da informação que está no ESUS com a informação por data de ocorrência, de boletim de casos, que foi aquilo que a gente discutiu na semana passada. Essas 2 curvas têm que estar pertas ou grudadas uma na outra. Vocês vão ver que a partir do dia 10, do 7, ela começa a abrir uma grande diferença entre uma e outra. E aí ela passa a fechar na semana do dia 23.
Ou seja, acumulou-se casos no lançamento do ESUS, que depois, na semana do dia 23, começaram a ser lançados ou pela nossa equipe, ou pelo processamento do sistema do ESUS, que estava parado desde o dia 10, intermitente, não parado, funcionava, deixava de funcionar, e aí depois se junta depois a curva certinho como está, mas com a falsa impressão de que aqueles casos todos que embarrigou ali aconteceram naquela semana. Então, por isso que a gente sabia exatamente o que a gente estava falando, porque a gente tem esse gráfico que acompanha esse tipo de coisa. Agora se acertou. Então, isso não é motivo de você ver que agora estão tudo equiparados um com o outro, correto, não teremos mais problemas daqui para frente. E outra coisa importante, né? O vermelho é o dia que o paciente passou no pronto-socorro e o médico suspeitou, coletou o exame dele. Então, a gente vê um crescimento lento, desacelerando no final, mas sem sobressaltos, né? Quando a gente vê o amarelo, que é o lançamento no ESUS, que é um dos sistemas de lançamento, a gente vê essa irregularidade que vem acontecendo e que acaba provocando aí a expectativa, a impressão de que está tendo explosão de casos em alguma semana. Foi o que aconteceu na semana do dia 23. Segunda-feira teve problema de novo no ESUS. Isso é um problema que nos deixa muito preocupado, né? A gente teve muito tempo, o país teve muito tempo para se preparar para a questão da epidemia, né? Porque começou em dezembro na China, e quando vem a pandemia, a gente percebe que algumas questões estruturais no país não estão adequadas, né? Um site do Ministério da Saúde de notificação caindo, né, com uma frequência bastante grande, que não permite que os técnicos notifiquem no site de maneira adequada. Aqui a mesma coisa, né? Suspeitos, o que está no boletim e notificação. Então aqui a diferença é que lá são os casos confirmados e aqui suspeitos, né? E por fim, aqui terminou essa tela, estamos acabando a apresentação e eu vou mostrar a fase que nós estamos agora, que São José irá obedecer. Aqui a primeira, nós temos a média móvel, então, de casos positivos, né, por semana epidemiológica, de óbitos por semana epidemiológica. E, prefeito, lembrando que ali no dia 27 ainda tem uma poluição, né? Já foi, de casos positivos, né? Não, aqui já está por semana, tá corrigido, já é média móvel, já foi corrigido, né? O de óbitos e de internações, né? Então aqui está a média móvel para que vocês possam ter. Bom, além dessa tela, não vou detalhar, mas vou mostrar para vocês também um dashboard aqui, a outra abazinha, onde vocês têm aqui o dado dos bairros. A gente divulga só os 50, que tem mais 50 casas, aqui tem todos, vocês vão poder olhar todos os bairros, né? Aqui quero até fazer uma referência, né? Falei da Globo, vou falar aqui também da Life, que vem fazendo uma grande apuração de dados, onde ela já vinha demonstrando, dentro do possível, das informações que vocês tinham, a informação de forma correta, né, em relação aos bairros, tem feito um bom trabalho, agora vocês vão ter mais facilidade para fazer o trabalho de vocês. Esqueci de falar uma coisinha aqui também, depois o Cláudio vai explicar para vocês, vocês conseguem exportar o dado, não é isso, Cláudio? Para uma planilha Excel de vocês, para o que vocês quiserem. Aqui, então, os dados... e aqui também tem um dado interessante, olha, esse gráfico aqui é bacana. Semana epidemiológica é da notificação. Olha aqui o crescimento de notificações, ou seja, de exames realizados e o crescimento de positivos. Não é isso, Danilo? A diferença, como sobe muito um e o outro sobe mais levemente. E o prefeito falou, é fato, né? Na última semana não dá para a gente contabilizar, porque ainda pode estar chegando notificações, mas a gente observa, né, um crescimento muito grande, que é reflexo de testagem, então nós ganhamos capacidade de testagem, né? E também teve algumas campanhas que o Estado fez assim, sem muita informação para o município. Por exemplo, eles testaram todos os policiais militares aqui da região. E explodiu o número de notificações, a gente não sabia o que era. E a empresa que fez, uma empresa de medicina do trabalho, que fez para os policiais, eles não encerraram as fichas. Então nós ficamos com um monte de ficha aberta, sem fechamento, como suspeito, e a gente não sabia o que era. Fizemos uma investigação, conseguimos identificar. Prefeito, pode só mostrar lá em cima, só para citar aqui mais um pouquinho? Então, os sites de notificação, então, REDCap, ESUS, CIVEP e GAL.
São os 4 sites que os profissionais de saúde têm que notificar. E aqui mostra a data e o horário de atualização. Então é importante, né, para vocês não ligarem muito para o Cláudio, ele faz a notificação automática. Mas às vezes entra um óbito no sistema e a nossa equipe de vigilância fiscaliza todos os óbitos. Então às vezes o paciente faleceu em São José, mas ele é residente de Caçapava, por exemplo. Então a norma da vigilância epidemiológica é ele ser notificado em Caçapava. Então talvez vocês se surpreendam às vezes com um número diferente do que a gente soltou no boletim, é porque a gente já avaliou, mas ainda não foi atualizado. Esse foi atualizado às 19 horas de ontem, antes de ontem. Esse foi atualizado às 8 da manhã. Hoje de manhã. O CIVEP foi à 00:07 e o GAL à 00:11. Então, às vezes pode ter uma correção que a gente faz com a análise da ficha, que pode dar uma diferençazinha aí para a informação de vocês. Então, aqui aí temos mais gráficos para vocês se divertirem, né? Aqui o mesmo gráfico por data de óbito, semana epidemiológica, aquele gráfico que a gente já viu na outra tela, enfim, uma série de novos dados. Só acho que aqui é interessante, aqui tem uma diferença, são gráficos parecidos com o lá de cima, só que aqui é com início dos sintomas. Ah, interessante. Esse é o melhor ainda, né? Para quem quer estudar epidemiologia. Porque aqui na ficha de notificação que o profissional, o enfermeiro normalmente pega do paciente e depois notifica no site, ele diz qual foi o primeiro dia de sintoma. Então, provavelmente, ele teve a infecção de 3 a 5 dias antes do primeiro dia de sintoma. Então, esse é o mais próximo que existe da real situação epidemiológica da cidade. Ele é mais próximo do que a gente coloca lá em cima, que é a data da notificação, e muito melhor do que se colocar a data do resultado de exame. Então, esse é o mais próximo, a doutora Tereza, o Zenha, o pessoal do comitê, eles acompanham muito esse quadro, esses dois, né, para a gente ter uma ideia real da epidemia, como está circulando. Bem observado. E aqui ainda tem um gráficozinho de comorbidades, né? Joel, aqui sintomas. São os sintomas, e aqui, pode clicar aqui, prefeito? Os principais sintomas relatados e as principais doenças dos pacientes que testaram positivo. Então, cardiovascular, doença cardiovascular é a mais frequente e diabetes a segunda mais frequente. Ok. Então aqui, Ctrl L, não é isso? Voltando e agora para falar sobre a fase, para a gente encerrar. Bom, acho que ficou claro para vocês que o comitê tem uma infinidade de informações e dados para tomar suas decisões. Diferente do que a gente querer resumir tudo a 2 ou 3 indicadores baseados em data de lançamento de sistemas que frequentemente têm problemas, né? Então a gente tem aqui uma forma completamente diferente de acompanhar dia a dia a situação epidemiológica do município e tomar a melhor atitude para o cidadão de São José. Mas isso é uma parte, né? A gente toma uma atitude. A outra parte também precisa tomar uma atitude, que é o cidadão, né? Tem que fazer sua parte. Tem que, quem for idoso, portador de comorbidade, tem que se manter em casa, né? Quem puder, fique em casa, todos os cuidados necessários de higienização, né? A gente vê ali jovens insistindo em fazer fluxos nesse momento de pandemia, né? Os pais e esses jovens têm que se ligar, né? Já que é para falar a linguagem do jovem, se liga, porque você pode estar contaminando toda a sua família quando você for fazer um fluxo como esse. E esses jovens normalmente, né, tem seu pai, tem sua mãe, seu avô, avó, tem sua família que deve orientar e deve saber por onde andam esses jovens que insistem em se aglomerar no momento onde isso não deve acontecer. E nós vamos ser cada vez mais rigoroso em relação a esse tipo de aglomeração. Bom, por fim, a avaliação dos dados do Plano São Paulo, muito menos do que a gente mostrou para vocês, mas que a gente tem até por atribuição legal fazer os dados de acordo com o que o Plano São Paulo preconiza. E está aqui o cálculo de acordo com o Plano São Paulo para a cidade de São José dos Campos. O Plano São Paulo pede para comparar os óbitos dessa semana com a semana anterior.
pede para comparar as internações dessa semana com as internações da semana anterior, e pede para comparar os casos dessa semana com a semana anterior, sempre levando em consideração a data que entrou no sistema, não a data real. Então aí a gente tem que fazer outros cálculos, que é isso que eu estou mostrando para vocês, que nem estão dentro do nosso sistema, porque para avaliar epidemiologicamente isso não serve, né? O que serve é o que a nossa equipe vem fazendo. Mas, sim. Não, isso não é uma denúncia, isso é um aprendizado, né? Acho que a imprensa aprendeu muito ao longo dos 4 meses e nós. Isso. Isso. E também a gente não está querendo falar sobre equívoco, a gente só fala que a gente pode fazer melhor. E acho que em 4 meses a gente aprendeu a fazer. Isso que vocês viram aqui não ficou pronto no primeiro dia da pandemia. Isso foi sendo construído ao longo da pandemia. Hoje a gente tem a segurança necessária para entender a situação da cidade, com o número de informações e dados que a gente tem, e tomar a decisão certa para a nossa cidade, com total segurança, sabendo dos riscos, e toda decisão tem um risco, né? Sabendo dos riscos. Então, isso que vocês estão vendo aqui não existe há 4 meses. Ele foi construído ao longo da pandemia. Assim como eu sei que a imprensa aprendeu muito ao longo da pandemia. Ninguém sabia o que era isso, né? Então, agora nós temos convicção e sabemos tratar, né, com os medicamentos cientificamente comprovados, sabemos acompanhar com esses acompanhamentos. Então, isso foi se construindo. E agora chegou o momento da gente poder mostrar isso para vocês, porque a gente tem a convicção e a certeza de que a gente pode até aprimorar ainda mais, mas tudo isso que a gente aprendeu ao longo da pandemia serve não só para São José, para outras cidades que queiram acompanhar a doença, e devem ter outras cidades que o fazem da mesma forma. Mas a gente está dando publicidade hoje, algo que foi construído. Todo esse BI era muito menor no início, e ao longo dessa doença a gente foi aprendendo. Então, não existe nada que... Isso não estava pronto no dia 5 após a quarentena. Isso não existia. Por isso que a gente achou que agora é a melhor hora de mostrar. Aqui ninguém está fazendo denúncia nenhuma, a gente só está dizendo que a gente tem preparo suficiente para tomar a decisão. A gente tem equipe técnica suficiente. Não estou aqui dizendo que a equipe técnica do Plano São Paulo, do Comitê de Enfrentamento Estadual, é melhor ou é pior que a nossa. E vou repetir, não é nem melhor e nem pior que a nossa, né? É exatamente isso. É mostrar que aqui a gente tem profissionais competentes, dados, na nossa opinião, mais adequados para combater uma doença grave como essa, para tomar as decisões corretas. Agora, imagina você, uma cidade, eu nem vou citar uma cidade aqui do Vale, vamos citar uma cidade, não vou citar a cidade, uma cidade pequena no interior de São Paulo, que não tem condição nenhuma. O Plano de São Paulo é ótimo para eles, porque eles pelo menos têm uma orientação de uma direção e de uma tomada de decisão a seguir, diferente de São José dos Campos. Então, às vezes, a cidade não tem estrutura necessária para tomar decisão. Nós temos, e nós estamos mostrando que nós temos estrutura necessária para tomar decisão. Bom, aqui é o Plano São Paulo. Então, pelo Plano São Paulo, os óbitos caíram. Aqui, ó, aqui dá para vocês verem, são os óbitos da semana passada, dia a dia, os óbitos dessa semana. O resumo disso aí, dessa tabela toda, a nota 3 do Plano São Paulo nos óbitos, nota 3 nas internações, que caíram também, e os casos subiram, por conta dos testes, né? Não tem problema. Está aqui a regra do Plano São Paulo. Subiu o número de casos, mas nós temos lá nota 3 também no número de casos. Isso nos faria estar na fase amarela, né? E aqui é o resumo, olha aqui fica claro. Ó. Óbitos, 34 na semana passada, 30 nessa semana. Semana que terminou ontem, pelo Plano São Paulo. Para nós, não terminou semana nenhuma. É a semana epidemiológica. Então está aqui, ó. 34 a 30, queda de 12% nos óbitos. Internações, 231 e 227, queda de 2%. Internações nos locais corretos, sem contar as passagens pelas UPAs, pelas unidades de pronto atendimento. Casos, 986, 1.097. Houve um aumento do número de casos de 11%. Então, isso, pelas regras do Plano São Paulo, faz com que a cidade de São José dos Campos possa permanecer na fase amarela. Bom, então esse é o resultado, né? Então é isso, o nosso decreto em relação à fase amarela continua valendo, né? Outras cidades, eu não sei que atitude irão tomar, eu estou aqui como prefeito de São José dos Campos, já tive aqui num grupo da Codivap, que acabou cada prefeito
né, após o anúncio aqui, tomou um caminho, e não cabe a mim discutir o caminho do prefeito A ou B, mas nós continuamos exatamente na mesma linha e na mesma direção. Fizemos nossa análise, estamos aqui também fazendo análise com os critérios usados pelo Plano São Paulo e, portanto, estamos na fase amarela. O que o Plano São Paulo vai divulgar daqui a pouco, para nós, não vai influenciar em nada o dia a dia da cidade. Nós não podemos fazer com que uma cidade tão bem preparada tenha que, primeiro, ter a sua análise baseada numa região de 50 cidades. Nós já fizemos uma sugestão para o Plano São Paulo, dividir em sub-regiões. A região Jacareí, a situação de Jacareí, se for fazer pela cidade de Jacareí, não sei se eles têm os dados, com certeza vai ser muito próxima de São José, né? A doença se agrava mais para o fundo vale, né? Então nós já fizemos essa sugestão por escrito para o Plano São Paulo, eu fiz junto do comitê e eles não aceitaram a sugestão. Para a Grande São Paulo eles dividiram em sub-regiões, cidade de São Paulo e sub-regiões da cidade da Grande São Paulo. Aqui no Vale eles resolveram não acatar a nossa sugestão de dividir em sub-regiões. Então, a gente está tomando a nossa aqui, fazendo o nosso cálculo, né? Também fizemos aquela sugestão de, após 4 semanas na mesma fase, que a evolução pudesse ser semanal. Também não foi aceita pelo comitê. Parece que a cidade de São Paulo também rompeu lá com o comitê, eu não sei exatamente, porque saiu inclusive no Globo, né? Na Globo, uma matéria sobre isso, que o Bruno Covas tinha uma equipe, tinha uma pessoa que fazia parte ali, e eles não aceitaram as sugestões, e ele se retirou, então, do Plano São Paulo, mas isso também não cabe a gente, né? O que cabe a gente é mostrar aqui os dados, informações e por que a cidade toma a decisão, porque sabe o que está fazendo, né? E que não adianta a prefeitura fazer sozinha a sua parte. O cidadão também tem que fazer a sua parte. A imprensa também tem que fazer a sua parte. Mantendo o alerta, nós estamos aqui numa pandemia, nós temos que manter o alerta e os cuidados necessários, e fazer com que a cidade, a cada dia, se transforme numa cidade mais viva, mais preservando vidas. E é isso que a gente tem feito até agora. Por isso que o resultado de São José é o melhor resultado entre as 17 maiores cidades do estado de São Paulo.